Adore que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. Choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. As lutas dessa vida não pode te fazer parar. Seja forte e corajoso, pois Deus cria muito. Abra tua boca e comece a adorar, que a vitória chegará. Deixa de lado a tristeza e comece a louvar. Adore que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. Choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando a dor bater a tua porta e a tristeza tentar te ferir, abra tua boca e declare: o meu Deus é quem me faz sorrir. Eu sei que estou firme na rocha, que nunca se abalará. O meu coração está firmado naquele que me faz triunfar. O meu coração está firme, oh Deus. Meu coração está em ti. Não temerei, pois tu estás a me guardar. Posso cantar, posso sorrir, nada vai me separar de ti. Deixa de lado a tristeza e comece a louvar. Adore que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. Choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Adore que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. Choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao Adore que a alegria vem. Oi, gente! Paz de Cristo para todos. Muito bom a gente poder estar aqui novamente. Mais um dia, né? Mais uma semana, né? Que Deus tem nos concedido, uma semana de bênção, um fim de semana abençoado, né? Meu sábado foi meio complicado, gente. Eu peguei um resfriado e eu achando até que estava com esse Covid, né? Mas aí o meu irmão trabalha com isso, né? E os sintomas que eu tive não teve nada a ver com Covid. Muita coriza e a garganta muito ruim. Também eu falei muito durante a semana, né? Eu ainda falei para Jesus, Jesus, essa semana eu tenho muito ainda para falar. Tícia já chegou aí, vou convidar a Tícia, já convidei. Isso, aí agora Tícia já está aí, graças a Deus. Já convidei Tícia, vou convidar de novo. E glória a Deus por isso, porque o Senhor tem sido maravilhoso. Vamos lá. E foi muito bom esse fim de semana. Deus me deu a oportunidade. Oi, linda! Que bom que ela está aqui. Ontem Deus nos deu a oportunidade de estarmos ali na DEVEC 100 e foi muito bom. Deus fez assim uma obra tremenda. Nós estamos felizes. Hoje estamos recebendo conosco, é Pernambuco, né, Tícia? Eu falei certo? Pernambuco. Ai, gente, é isso mesmo.
direto de Pernambuco, uma menina que eu amo de paixão. Eu falo para ela mesma, eu amo a vida dela, amo o ministério dela amo ela. Não, a amo, Amo. a amo. Mas ela é linda, é maravilhosa, ela tem uma história de superação. É, eu sei que Deus vai te usar essa tarde, Tícia, porque agora mesmo eu recebi uma mensagem de uma menina que está precisando de uma ajuda. Ela precisa de Jesus, ela precisa de uma ajuda, ela está muito triste, sem motivos aparentes, você sabe bem o que é isso. E eu sei que eu te convidei hoje, eu tenho orado muito a respeito dessas convidadas. Algumas pessoas eu até convidei, depois eu desconvidei, porque não foi de Deus. E hoje eu tive a confirmação que realmente foi Deus que mandou te chamar para fazer essa Amém. live hoje. Nós temos algumas pessoas aqui precisando ouvir toda a sua história, o jeito como você conseguiu sair, porque eu vejo hoje uma menina vencedora, uma menina que faz a obra de Deus. Mãe de quantos filhos? 4, né? 4. 4 filhos, gente. Lindo. Eu vi a foto dela no Face, né? A mãe rodeada de filhos. E eu sei que deve ter sido difícil para você, no auge da tua crise, ficar com as crianças falando, chorando, né? E eu quero que você fale sobre isso, porque é essa história que essa pessoa está vivendo. E o casamento, a gente vê o casamento também. Eu sei que você passou por esse problema também, né? Do marido ter que estar ali contigo e você achar como é que vai ser isso. Então, eu sei que Deus vai te usar. Eu não vou nem te interromper. Vou deixar aí você à vontade para falar. Gente, abre os ouvidos, abre o coração. Deixa Deus falar. Que Deus vai falar com você. Tá contigo aí, tá? Tice, esteja à vontade para falar. Tá bom? Um beijo, minha querida. Amém, amém. Primeiro eu quero dar a paz de Cristo, né, para todos que estão aí com a gente, quem estiver chegando aí. Agradecer por esse convite. Tá travando um pouco, Tice. Vê aí o lugar onde você tá, para parar de travar. Voltou. Ah, tá. Vai. E agradecer muito por esse convite, porque eu me sinto muito honrada mesmo. Fiquei muito feliz quando você me chamou, porque você, mulher, você é uma inspiração, né, de fé. Nós sabemos que nós temos ali em Hebreus a galeria da fé, mas a galeria ela não acabou, né? Ela permanece recebendo ali novos nomes Oh, e com meu Deus. certeza o seu é um desses nomes que está na galeria da fé, porque você tem inspirado muitas pessoas, seja homens ou mulheres, com a sua fé, mostrando que é possível permanecer fiel, é possível continuar vivendo um propósito, mesmo que nós não entendamos, né? Porque a maioria das vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo, mas ainda escolhemos crer que a vontade dele permanece sendo boa, perfeita e agradável. Então, eu me sinto muito honrada de poder aqui nessa noite compartilhar tudo aquilo que Deus fez na minha vida e como você também foi participante, né, dessa história, como Deus colocou as pessoas certas na minha vida e você foi uma dessas pessoas. Eu venci a depressão e eu falo isso com muita alegria, né? Venci a depressão, não venci sozinha, venci em Deus, né? Venci com o auxílio da medicina e também venci com a presença de amigos e pessoas que o Senhor preparou para aquele momento, né? No ano de 2018, eu tive uma perda muito significativa. Eu perdi meu pai, né? Meu pai adotivo, pai de coração. E foi um momento bem complicado, porque foi de uma forma muito inesperada. Ele estava saudável, ele estava bem, tinha acabado de completar 60 anos, tinha muito projeto, né? Muitas ideias do que ele queria fazer. Ele era totalmente presente, era uma pessoa totalmente para cima, né? Não só me tinha como filha de coração, devia ter uns outros 20 aí, porque ele era uma pessoa que abraçava mesmo, chamava para perto, foi presente na vida de muitas crianças, inclusive da minha. E então, nesse ano de 2018, no mês de novembro, eu o perdi. O engraçado é que aquele ano de 2018 estava sendo até então o melhor ano da minha vida, né? A gente estava numa nova igreja, a gente estava vivendo um novo projeto, a gente tinha acabado de assumir o departamento de família da Travessa Coríntios, né? Começamos ali sobre a liderança do pastor Felipe Mendes. Então, estava assim, tudo fluindo, estava uma coisa muito boa. Eu tinha dado início à faculdade.
Então, tava aquele negócio maravilhoso, né? Que a gente diz, nossa, que vida perfeita, né? Nós estamos vivendo. Mas aí, no fim do ano, aconteceu isso. E confesso para vocês que, naquele momento, até então, eu estava muito bem. Recebi a notícia de uma forma, né, tranquila. Resolvemos o que tinha que resolver. Inclusive, foi eu que cuidei da alimentação, porque a nossa família come de luto, come de em festa, o negócio a gente come, né? Então, eu fui fazer almoço para a galera que estava no velório, animando lá a minha tia, no caso, né? Que era viúva, junto com meus primos. E foi aquela bagunça, né? Até o velório foi uma bagunça, porque a gente fala muito, a gente grita muito alto. E a gente estava ali conversando, lembrando de todas as coisas que ele já tinha feito. E nem parecia que a gente estava enterrando alguém, nem parecia que a gente tinha perdido alguém. Né? Até as pessoas que estavam em volta ficavam meio assim, né? Nas outras capelas. Nossa, o que é isso? Né? Porque não tem choro, tá todo mundo rindo. Só que aí a noite veio, né? E você sabe bem que a noite é o que complica. O negócio é quando a noite vem. Né? À toa que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Né? Porque a gente sabe que quando a noite vem, as coisas ficam difíceis. Quando a noite vem, a noite, ela demonstra a nossa impotência, sabe? A noite, ela demonstra pra gente que acabou e não há nada que a gente possa fazer a respeito. É meio que como o dia ele está se estendendo e a gente fica na esperança de que até que o dia acabe, há alguma coisa que possa fazer. Mas quando a noite vem, ela grita na nossa cara de que, ó, o dia acabou e você não conseguiu. O dia acabou e a situação não mudou. O dia acabou e você não vai trazê-lo de volta. O dia acabou e agora você vai ter que se virar sem ele. Então, quando a noite chegou e a ficha caiu, né? Aí desmoronou tudo. A minha vida, ela desmoronou da noite, literalmente da noite para o dia. Eu entrei num colapso nervoso, numa coisa assim tão sinistra, tão demoníaca, tão assim estranha, que eu já não dormia. A partir daquele dia eu nem percebi, mas eu já parei de comer, eu não havia percebido, né? E eu parei de comer e eu passava a noite toda acordada, até então ali orando, né? Pedindo para que o Senhor me ajudasse, lendo a Bíblia. Só que aí começou, porque Satanás, a depressão é uma doença como qualquer outra depressão, como qualquer outra doença. Mas a gente sabe que na nossa fragilidade, Satanás ele se aproveita para poder trazer confusão na nossa mente. A depressão, ela não é algo demoníaco. Se eu falar que a depressão é algo demoníaco, eu vou falar que o câncer também é. Não se trata de algo demoníaco, mas se trata da nossa fragilidade. E na nossa fragilidade, Satanás se aproveita para nos destruir. Assim como qualquer outra enfermidade. Uma pessoa que ela recebe um diagnóstico de câncer, o diabo vai começar a falar, nossa, mas está com câncer? Você não é crente? Você não é filha de Deus? E ele permitiu que você viesse a ter isso? Então, foi exatamente que isso aconteceu. Satanás percebeu, né, que eu estava frágil, que eu estava vulnerável, e ele começou a atacar a minha mente. E eu digo uma coisa, né, sobre a gente estar revestido da armadura de Deus, isso é tão interessante, que eu digo o seguinte, né, uma vez alguém me perguntou assim, mas você foi atacada na mente, você então não estava revestida da armadura de Deus? Eu falei, estava, porque se eu não estivesse, o dano seria pior. Se eu não estivesse, o suicídio teria acontecido. Se eu não estivesse, eu não estaria aqui hoje para contar o meu testemunho, porque a armadura, ela não nos impede de passar pelos ataques. Ela nos protege para que os danos sejam menores, né? Os danos que sejam causados não venham com tanto impacto como seria se eu não tivesse com a armadura. Então eu estava com a armadura, eu estava com o meu capacete, estava com a minha espada, estava com a minha couraça. Só que a guerra ela acontece, a batalha vem. E o fato de nós estarmos preparados para a batalha não significa que não vai ter dano no campo. Claro que tem. Toda batalha a gente perde alguma coisa, querendo ou não. Naildes, mesmo que a gente saia vitorioso de uma batalha, a gente perdeu alguma coisa. Você é uma mulher vitoriosa, mas no meio do caminho você perdeu pessoas. Nossa, mas ainda assim você é uma mulher vitoriosa. Porque às vezes a gente tem a ideia de que se para vencer a gente não pode perder nada. Que para vencer a gente não pode ter dano nenhum. Me diz uma guerra, uma batalha que não deixa sequelas. Me diz uma guerra, uma batalha que não deixa cicatrizes. Vamos falar com os soldados americanos, né, que já enfrentaram várias guerras e voltam para suas casas sem mão, sem pé,
perna, alguns sem andar, outros no físico estão normais, mas a mente totalmente abalada. Porque a guerra, querido. Os mutilados pela guerra. Isso mesmo, mutilados pela guerra, exatamente isso. Nós estamos numa guerra espiritual. E quando nós olhamos para uma guerra de verdade, nós entendemos qual é a guerra que nós estamos travando. Porque tem pessoas que querem participar dessa guerra espiritual, mas só está disposta a guerrear se não tiver dano, se não tiver perda. E não é assim que funciona. Então eu estava preparado para a guerra e entrei na guerra. A guerra estava intensa. Foi uma guerra muito forte, coisa que eu nunca tinha vivido anteriormente. Foi um nível de guerra espiritual que eu nunca tinha passado e nem imaginava passar, porque a gente não espera uma coisa dessa, né? E quando Satanás começou a atacar minha mente acerca da salvação, aí foi onde a guerra se intensificou. Porque aí veio mexer com a minha fé, mexer com a minha certeza, né, da minha salvação, a certeza de que Deus tinha algo além da morte, porque a nossa esperança é o quê? Que a morte não é o fim, não para nós. A morte não é o fim, não para nós. A gente sabe que a morte é o começo da vida eterna, é o começo daquilo que Deus tem preparado para nós. Então, Satanás, ele começou a falar sobre essas coisas, a falar, tem certeza? Será que vale a pena tudo isso que você está fazendo? Será que vale a pena se no final das contas você vai perder mesmo? Olha aí, você enterrou seu pai, amanhã pode ser seu filho, amanhã vai ser sua mãe. Vale a pena você abrir mão de tantas coisas da sua vida e começar a perder pessoas que você ama? Vale a pena? Então aquilo mexia comigo de uma forma demoníaca mesmo, né? E até eu pedir ajuda, até eu entender o que estava acontecendo, tentando batalhar ali em oração, porque por mais que eu estivesse presa ali naquele, vamos dizer, naquela armadilha, naquele laço de Satanás, eu ainda entendia que o melhor lugar que eu conseguia ficar era quando eu estava nos braços de Jesus, sabe? Uhum. Quando eu me ajoelhava para orar, se eu pudesse, eu ficava o dia todo orando, porque era ali que eu encontrava conforto. Só ali eu conseguia ter paz, porque eu encerrava a oração e falava em nome de Jesus, amém. Era como se tudo voltasse como um furacão e eu perdesse o controle de tudo novamente. Então, ali na oração, eu conseguia ter paz, ou conseguia ter esperança de que aquilo um dia ia acabar, ia passar e eu ia vencer. Só que eu já estava numa situação que eu estava vendo que eu não estava dando conta sozinha. E é difícil para uma pessoa como eu, né? Tem muitas mulheres que são como eu, muito ativa. Mãe de 4 filhos, eu sempre dei conta de tudo. Sempre dei conta de tudo. Nunca caí, nunca esmoreci. Sempre ali naqueles malabarismos, né? Que mãe, dona de casa, esposa faz. Então, para mim, foi muito difícil reconhecer de que eu não estava bem. Reconhecer que a partir daquele momento eu precisava de ajuda e precisava abrir a minha vida pessoal para alguém que eu confiasse, coisa que eu não faço. Eu sou muito fechada e não costumo compartilhar minha vida pessoal. Mas ali eu percebi que se eu não chamasse para aquela guerra uma pessoa para me auxiliar, eu ia padecer naquela guerra. Então foi quando eu entrei em contato com a Renata, né? Expliquei a ela já sabia que meu pai tinha falecido, mas não sabia os danos, né? Então eu expliquei para ela o que estava acontecendo. Foi aí que Renata começou a me auxiliar, me recebeu, né, porque eu trabalhava com ela no Ministério Infantil. Então ela me recebeu lá na igreja, foi conversando comigo. Mas ainda assim estava muito difícil, coisa assim de ter pensamentos, né, só de morte, pensamentos só de perda. Eu chorava 24 horas por dia, até hoje eu não entendo como é que eu conseguia chorar, de onde que saía tanta água, né? Porque eu já não estava bebendo, eu já não estava comendo, e eu chorava 24 horas por dia. Eu entrei na síndrome do pânico, porque eu não queria mais sair na rua com medo de alguma coisa acontecer. Eu tinha medo de sair na rua ser atropelado, eu tinha medo de sair na rua, meus filhos levar um tiro, eu tinha medo de sair na rua, meus filhos cair com a cabeça no paralelepípedo. Eu estava tentando me esconder da morte. Estava com tanto medo de morrer que estava deixando de viver por medo de morrer. Então eu estava tentando me esconder da morte, estava tentando proteger meus filhos da morte. Não queria sair, então eu me enclausurei, né, dentro da minha casa para tentar proteger meus filhos e a mim da morte. Meu esposo não podia fazer muita coisa porque ele tinha que trabalhar. Foi quando a Renata percebeu que a situação estava muito grave e ela falou, Tíce,
você precisa de uma ajuda de pessoas que já tenham vivido essa experiência, que já tenham passado por algo parecido, e também de ajuda psicológica. Você precisa do auxílio da medicina agora, porque já não é mais um luto, não é mais um luto. Você já desenvolveu uma depressão, já não é mais luto, né? Porque a gente precisa entender quando é luto e quando não é. E muitas pessoas ainda estão na depressão porque tem sempre alguém falando assim, isso é normal, é luto, daqui a pouco supera, daqui a pouco passa, né? E não é assim. A gente precisa entender que também não é falta de fé você buscar ajuda, você buscar auxílio. Não é. Eu sei como se tivesse aqui como compartilhar foto, eu compartilhava foto. Eu cheguei a 37 quilos. 37 quilos, eu era só... Você me viu, né, Nari? Então, era só osso. Só tinha osso e olho. Mais nada. Foi quando a Renata me ligou, a Naildes, né? Naildes entrou em contato comigo. E ali começou a me auxiliar também, me recebeu na sua casa, juntamente com seu esposo, né, pastor Jorge, que nos recebeu ali e foi nos trazendo a realidade, foi compartilhando conosco também as experiências que já tinha vivido, né? E a gente foi passando, meu esposo, ele chegou numa situação de que ele já começou a ser afetado pela minha doença, né, pela doença. Porque as pessoas que estão envolvidas ali com você, elas começam a ser afetadas porque elas simplesmente estão impotentes. Porque a depressão, ela é uma cura de dentro para fora. Ninguém fora pode te ajudar internamente. É uma coisa que você tem que decidir sair. É uma coisa que você tem que decidir avançar. É você que tem que decidir levantar e fazer alguma coisa. Por mais que pessoas conversem com você, por mais que pessoas te direcionem, por mais que pessoas te auxiliem, se você não quiser sair, se você não quiser levantar, não há ninguém que possa fazer isso por você. Eu falo que tem momentos que Deus ele vai estender a mão para nós e ele vai nos levantar. Mas tem momentos que ele vai falar conosco igual ele falou com H, levanta, porque teu filho precisa de você. Sabe? Tem dias que vai ser como Ezequiel, né? Ali onde Deus fala, Ezequiel, levanta que eu vou falar contigo, e o Espírito do Senhor estendeu ali a mão para Ezequiel, Ezequiel levantou. Mas tem dias que Deus vai falar, você precisa se levantar porque seu filho está debaixo do arbusto, está morrendo e ele precisa de você. Você precisa se levantar porque sua família está morrendo junto com você. Você precisa se levantar porque tem um propósito esperando por você aí na frente. Você precisa se levantar porque você tem chamado. Você precisa se levantar porque outras pessoas se inspiram em você. Então você precisa se levantar. E é você que tem que se levantar sozinha. Ninguém vai te ajudar. Deus vai botar um exército, como fez comigo, para me auxiliar. Mas não vai colocar gente para estender a mão e te pegar no colo. Por quê? Porque é um passo que só você tem que dar. Você que precisa decidir se você quer ser curada ou se você não quer ser curada. E eu não estou aqui dizendo que é fácil. Porque às vezes eu converso com pessoas e as pessoas dizem assim, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil, eu vivi. Não é fácil. Um dia a gente levanta, no outro dia a gente está mais prostrada do que defunto. Verdade. Mas a gente tem que... No dia que você chegou na minha casa, quando você saiu, eu falei, Jesus, só um milagre. Eu olhei para você, quase cadavérica, né? Muito magrinha. Eu falei, Senhor, só um milagre. Você é um milagre, menina. No caso, você falou aí a respeito do teu esposo, né? Que eu acho que eles chegam ao ponto de desespero porque eles querem ajudar, mas eles não têm como, não é? Não tem como. E parece assim, que conforme eles falam, né? Mas aí, no caso, a pessoa também tende a se sentir culpada por isso, é isso, Tícia? Sim. Sim, porque assim, é um negócio que você sente, né? E que a dor é muito real. Embora seja ilógica, mas é uma dor muito real, né? É uma coisa que, de fato, você está vivenciando e você está sentindo. Só que aí, você está vendo que as pessoas que estão ao seu lado, elas querem te ajudar e não conseguem e ficam tristes por não conseguir. Sim. E aí você se sente culpada por não saber explicar que tipo de ajuda você precisa. Porque é uma coisa que não dá para falar, é uma coisa que não dá para você explicar. Você está sentindo, mas não sai pela boca. Não sai pelos lábios, não sai. E por mais que você tente explicar e dizer, olha, eu preciso disso, na verdade é uma situação que você não sabe o que você precisa. Você não sabe o que você quer. Você não sabe o que você tem que botar para fora. E chega uma hora que a somatização é tão grande que você já nem sabe pelo que você está sofrendo.
Porque você começa a sofrer, no caso eu comecei a sofrer pela perda do meu pai. Mas depois eu já estava sofrendo porque eu estava com medo de perder os meus filhos. Mas depois eu já estava sofrendo porque eu queria tirar a minha própria vida para evitar o sofrimento dos meus filhos. Então é um negócio, é um ciclo muito intenso. E quem está de fora não consegue entender e compreender, nem acompanhar, nem ajudar. Por todo apoio que eles te dão, porque a família te dá o apoio. Tenta... a pessoa que está depressiva, ela se sente culpada por tudo. Ela pede desculpa 24 horas por dia. Teve pessoas que eu estava tão mal, tão culpada por tudo, que eu procurei pessoas, né, que me fizeram mal. E eu fui até essas pessoas porque eu ficava assim, será que eu estou passando por isso porque eu fiz alguma coisa? Porque a gente pensa, Jó também pensou. O que eu fiz? Fica procurando por quê, né? A gente quer entender. A gente nunca vai entender. Assim, a gente nunca quer aceitar, na verdade, que é um processo que Deus quer nos permitir passar. Sim. Que é um processo sem explicação, né? Falar assim, não, Deus quis que eu passasse, ponto final. Não, a gente sempre quer achar um porquê. Não, será que eu pequei? Será que eu ofendi alguém? Será que eu humilhei? Será que eu estou no propósito errado? Então você quer encontrar ali a justificativa para o motivo de que você daquela situação. Então eu procurei pessoas que me fizeram mal e fui pedir perdão. Marquei com várias pessoas e fui pedir perdão. Falei, olha, se eu te fiz mal, me perdoa e não sei o quê. Só que tiveram pessoas que não entenderam o que eu estava passando, porque as pessoas não entendem o que eu estava passando. E eu sabia que esse dia aconteceu, o dia que você ia entender que você era, sabe? Então, hoje já não coisa mais, né? Mas foi até engraçado. Hoje é engraçado, na época não foi, mas foi até engraçado. Porque a gente está num sentimento de culpa tão grande, a gente está num poço, gente. É um poço, e é um poço muito fundo, onde de fato você não vê saída. Você não vê saída, você pensa que aquele é o último dia. E você deseja que de fato seja o último dia. Porque a dor é tão grande, uma dor que percorre o seu corpo, percorre a sua alma. E você deseja que aquele seja o último dia. Vê seus filhos chorando, te abraçando, perguntando, mãe, a gente não é suficiente? Mãe, a gente não te faz feliz? Mãe, a gente não te faz sorrir? Mãe, o problema é a gente. E você saber que não é, mas também não ter como explicar para eles como não é, isso é, assim, uma coisa horrível. Se acumula junto com a dor que você já está sentindo. Porque para a sua família é como se eles não fossem suficientes. Nossa, mas tem tudo que quer, né? É rodeada de pessoas que amam. Tem um ministério lindo. E ainda assim está com depressão. E ainda assim está nisso. E ainda assim está naquilo. Mas é a vida. Acontece. A Bíblia é recheada de instruções acerca da ansiedade. Por que a Bíblia é recheada de instruções acerca da ansiedade? Porque o Senhor sabia que nós estávamos passíveis de viver isso. E por isso Ele nos instruiu. E sabia também o dano causado pela ansiedade. E por isso nos instruiu dentro da sua palavra. Mas o interessante, Nails, é como as pessoas chegaram até mim. Como o Senhor levantou um exército grande, forte, para chegar até mim. Deus escolheu exatamente as pessoas certas para guerrearem comigo e não permitiu que pessoas que eu queria, mas que não tinham capacidade ou até preparação espiritual para passar aquele momento comigo, Deus não permitiu que chegasse até mim. Foi Deus quem preparou o próprio exército. Por quê? Porque Deus ele diz para nós que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Deus ele fala para nós que quando nós passarmos no fogo não vai queimar. As águas não vão nos afogar. Ele vai estar conosco o tempo todo. É Ele quem guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. E é verdade que quando nós estamos no meio da adversidade, a gente esquece disso. A gente esquece e começa a falar que está sozinha, e começa a falar que está abandonada, e começa a falar que Deus esqueceu, mas a prova que Deus não me esqueceu, e foi o que me sustentou, foi o exército que Ele levantou para cuidar de mim naquela situação. As pessoas que Ele escolheu exatamente para estar comigo naquela situação. Teve pessoas que Deus não deixou chegar. Nenhum parente meu Deus deixou chegar, não deixou. Não deixou por quê? A maioria dos meus parentes não são crentes. Então seria um escândalo. Ó, crente. Se ele é crente, está passando por isso?
De que adiantou pregar, pregar, pregar? Então Deus não deixou. Deus separou mulheres de oração, mulheres que estavam revestidas, mulheres com testemunho, mulheres que não queriam uma pauta de fofoca, queriam guerrear. Mulheres que queriam guerrear comigo e Deus preparou exatamente mulheres de oração, pessoas que estavam no México. Deus preparou para clamar comigo durante a madrugada. Deus mostrou o tempo todo que estava comigo e que eu não estava só. Deus não me deixou só. E eu falo isso, sabe? Aqui eu tô com a minha Bíblia aqui bem pertinho de mim. Como a palavra de Deus é verdadeira e é fiel. Ele não me abandonou, ele não me desamparou. Ele preparou Naildes, ele preparou Renata, ele preparou 2 Cláudias para mim, né? Cláudia tinha acabado de perder seu filho uma semana antes que eu perdi meu pai. Cláudia perdeu seu filho no dia 9, eu perdi meu pai no dia 12, dia 13. E ela estava ali vencendo a depressão dela para me ajudar a curar a minha. Cláudia, ela esteve aqui na nossa live, uma benção, mulher de Deus. Sim, para ajudar a curar na minha. Pessoas que iam na minha casa limpar a minha casa porque eu não tinha condições de limpar, eu não conseguia. Pessoas que iam para eu me alimentar, iam lá para botar comida na minha boca porque eu não comia. Pessoas que iam comigo no psiquiatra, iam comigo no psicólogo porque eu não andava sozinha. E uma coisa que me marcou, Naildes, uma coisa que eu até choro quando eu falo disso, mas uma coisa que me marcou muito, muito nessa época, né, que eu estava vivendo, foi uma vez que eu fui na sede, né? E eu estava no auge, assim, estava bem na crise mesmo. E eu fui na sede porque o meu pastor antigo, que era o pastor Felipe, tinha assumido o Rio das Ostras e estava me acompanhando por telefone e falou: eu vou na sede, vou na ceia. Vê se você consegue me encontrar lá. Então, minha prima me levou lá. E quando chegou lá, né? Ele ainda estava conversando com o pastor Odilto no púlpito e eu fui ao encontro da esposa dele, da Jéssica. Quando eu fui ao encontro da Jéssica, eu só sabia chorar. Não sabia falar, não conseguia fazer nada. Só que era aquele choro desesperador. Era um choro tão desesperador, né? Que o pastor Odilto olhou do púlpito e perguntou: o que está acontecendo? Né? E aí, naquele momento que eu estava ali com a Jéssica, todos os meus pastores, né, pastores que eram líderes sobre a minha vida, que já tinham me liderado, eles simplesmente olharam para mim e eu fiquei cercada, sabe? De todos os meus pastores. Eles fizeram uma roda à minha volta. O pastor Felipe desceu, pediu licença para o pastor Odilto, desceu. O pastor Jorge, né, o pastor Jorge Guimarães, que era meu líder de família, desceu e falou: o que está acontecendo? E aí eu expliquei tudo que eu estava passando. E eles falaram: como você pode estar passando por tudo isso sem pedir a nossa ajuda? Como que você está passando por tudo isso sem contar com a gente? Nós somos seus amigos, somos seus pastores. E eu já saí dali com consulta marcada, já saí dali com tudo resolvido. Na mesma hora, o pastor Jorge Guimarães chamou a Mônica e falou: Mônica, você atende a Ticiane no teu consultório, Mônica? Mônica falou: pode deixar comigo, vou cuidar dela. Dali eles já fizeram uma rede, né? Eles revezavam a hora que me ligavam para saber se eu estava bem, para saber se eu estava tomando um remédio, né? Para saber se eu estava sendo acompanhada. Ligavam para o Felipe para saber como o Felipe estava dando, né? Com aquilo tudo, porque eu precisava de apoio, mas o Felipe também precisava. Então eles ligavam para o Felipe para saber. É o teu esposo. Felipe é o teu esposo. Isso, Felipe é meu esposo. Tá. Então eles ligavam para ele para saber: e aí, Felipe, como é que ela tá? Como é que você tá? Né? Tá afetando o teu trabalho? Não tá afetando? Como é que tá as crianças? Então, olha, eu vi ali, muitas pessoas falam, né? Ah, porque eu estive assim, fui abandonada pela minha igreja. Não fui abandonada pela minha igreja, eu não fui, tá? Hoje eu não faço mais parte do ministério da DEVEC, porque o Senhor me tirou, mas eu sou grata demais a tudo que a DEVEC me proporcionou, coisas muito maiores que eu nem imaginava vivenciar, né? Até hoje, toda vez que o pastor Jorge tem tempo assim, ele lembra, me liga: Rosângela, e aí, já teve mais um filho, e não sei o quê. Então, eu fui muito bem cuidada, e esse suporte espiritual foi algo muito importante para a minha saída da depressão. Saber que tinha pessoas que me amavam de verdade e que, de fato, queriam que eu vencesse aquilo, sabe? Foi muito importante. Quer falar alguma coisa? Não. Nós estamos falando dos pastores da DEVEC, né? Porque a gente ouve muita gente falar muita coisa da DEVEC.
Eu também, graças a Deus, eu fui muito apoiada. Eu me lembro que a Mônica, ela veio na minha casa para atender meu esposo sem me cobrar nada. Deus tocou nela lá, ela veio, fez umas sessões com ele também. Assim que ele começou a fazer a quimioterapia, e a gente percebe realmente. Felipe, eu conheço o Felipe desde jovem, sempre é um menino de Deus, agora já é um rapaz, né, É, casado, tá? Ele foi líder de juventude do meu filho, Tiago, sim. um menino de Deus mesmo. No outro dia também eu entrevistei uma das meninas, a Jéssica, ela falou também do pastor dela lá de Itaborari, que é da DEVEC, né? Pastor Marquinhos Menezes e a Lília, diz que eles deram todo o suporte para eles. Então, gente, essa é a igreja que nós, né? E nós estamos lá. Exatamente. Eu também tenho muito que agradecer. Fui muito É bem mais fácil amparada. ver só o erro, né? Mas são pessoas erram. Então, Então, eu sou sim, com muito grata a certeza. esse ministério, e esse ministério me acolheu demais. Verdade. Então, só que eu estava lá na ADVEC Travessa Corinthians, né? Sim. E lá é morro, né? Para quem não é daí do Rio, lá é morro, tem muitos conflitos. Então, eu fui aconselhada até, né? A Mônica conversou comigo, porque na minha rua tinha uma ADVEC, uma DEVEC, a DEVEC Brasília era na minha rua. Só que quando eu fui morar lá, eu falei, não quero, não quero, não quero. Igreja perto de casa, eu não quero. E fui lá para a DEVEC, porque eu gosto de igreja de favela. Eu sou apaixonada por igreja de favela, porque tem trabalho. Igreja de favela tem trabalho, né? E eu gosto. Mas aí ela falou, né? Eu já estava com síndrome do pânico, já não estava saindo, eu precisava estar na igreja. Então ela falou, Tice, muda para a igreja que é na sua esquina. E aí você vai para lá, e não sei o que e tal. E eu fui. Fui muito contra a minha vontade, né? Mas entendi que era preciso. E quando eu cheguei lá, né? Quem estava lá liderando era o pastor Paulo Dias. E eu lembro que na minha conversa, né, com o pastor, eu falei, olha só, eu só vim porque eu tô doente. Que eu não quero estar aqui, Oh, meu eu Deus. gosto da minha igreja e eu só vim porque eu tô doente, porque senão eu não estaria aqui, não sei o quê. Aí o pastor Paulo, muito amável, porque ele é a pessoa mais amável que eu conheço, é o pastor Paulo. E ele disse assim, Tice, você está aqui porque Deus te trouxe aqui para te preparar para o que Ele tem para sua vida, Tice. Você nem vai ficar aqui muito tempo. Tá E vendo? dali ele começou a me acompanhar, né? Toda quinta-feira. Então eu tinha, toda semana, na sexta-feira eu tinha atendimento com a Mônica, toda quinta-feira eu tinha um atendimento pastoral. Né? Juntamos a medicina com o espiritual. Né? Então o pastor ele me acompanhava ali e acompanhava também o meu esposo, né? Dentro dessa luta toda. Só que as coisas estavam piorando, sabe? Mas não por falta de auxílio ou de tratamento. Eu acredito que por causa da doença mesmo. Então as coisas estavam piorando e eu estava cada dia mais preocupada, cada dia mais ansiosa. O ataque, as setas de Satanás estavam bem, sabe? Bem recorrentes. Satanás estava lutando mesmo. Eu digo que Satanás, naquele momento, ele pegou todo o armamento que ele tinha no inferno e lançou contra a minha vida, porque ele estava disposto mesmo a me matar. Satanás estava disposto mesmo a me matar. E foi quando eu falei que eu queria morrer. Falei que eu queria morrer e me preparei para isso, né? Me preparei para tirar minha própria vida, porque eu já não estava achando mais justo meu esposo passar por tudo aquilo, meus filhos passarem por tudo aquilo. Então eu decidi que eu não queria mais. E eu morava muito perto da Avenida Brasil, morava na esquina, né, da Avenida Brasil, era a minha casa. Então era muito fácil, né? Forjar a minha morte assim, né? Preparar a minha morte. Então, o que eu fiz? Eu tirei todo o meu guarda-roupa, esvaziei todo o meu guarda-roupa. Eu arrumei tudo, botei em sacolas, botei tudo para dentro né? E chamei o meu esposo, falei para ele. Falei que eu não ia mais passar aquele dia, que eu ia me matar, mas que eu tinha arrumado tudo porque eu não queria que ele tivesse preocupação em separar as minhas coisas. Porque eu não queria que ele sofresse mais. Eu queria acabar com o sofrimento. Então, eu já estava tudo separado e era só ele dar. O saco, da maneira que estava, era só ele pedir para alguém pegar lá em casa. Ele não precisava se preocupar em doar nada para ninguém, nem tirar a minha roupa do guarda-roupa. E aí, naquele dia, meu esposo ele ficou simplesmente atordoado, ele ficou perdido, né? Eu consigo ver ainda hoje essa cena, né? Consigo ver ainda hoje essa cena. E ele saiu. Ele não falou nada, ele simplesmente saiu, me deixou em casa com as crianças. E saiu
E eu sei que naquele momento eu cheguei a mandar uma mensagem pro meu pastor, né? Pastor Paulo Dias, e falei, cansei, quero mais não, cansei. Cansei de lutar, cansei de orar, cansei de gritar por socorro, cansei de pedir ajuda. Eu cansei de ver meus filhos chorando, cansei de ver meu marido, né, com os olhos perdidos. Eu cansei de ver minha mãe sofrendo, né, minha mãe já com 60 anos. Eu falei, cansei disso tudo, né, minha mãe faltando emprego para tentar me ajudar, e eu não quero mais. E naquele dia, foi um negócio assim tão sobrenatural, que naquele dia a minha sogra resolveu ir me visitar. Olha isso. Naquele dia, era um domingo, eu não me esqueço, era um domingo de manhã. Naquele dia, minha sogra resolveu me visitar. Naquele dia também, o Espírito Santo falou para minha mãe ir lá para minha casa. Isso, meu marido não estava mais em casa. E aí eu peguei, vocês estão fazendo o que aqui? Aí minha mãe falou, não sei o que eu vim fazer aqui não, mas o Espírito Santo mandou eu ficar aqui. E eu só vou sair daqui quando ele mandar eu sair. E minha mãe sentou lá no sofá, eu fiquei lá no quarto, minha mãe sentou a bunda no sofá e não saiu, ficou lá. Aí a esposa do meu pastor, né, Andressa, veio com 2 irmãs, me acharam lá no quarto e começaram a conversar e a orar por mim, falar comigo, né? Aquela coisa toda e aquele espírito foi saindo, né? Eu pude sentir que estava sendo tratada ali naquela área. Ela viu tudo arrumado, ela falou, você vai desarrumar isso agora, porque a gente que está em depressão tem hora que a gente precisa de uns gritos. Sim. Tem hora que é no amor, mas tem hora que tem que ser nos gritos, senão a gente não vai, não. Tratamento de choque, tratamento de choque. Tem que ser um tratamento pesado, senão a gente não acorda, não. Então ela já começou, você vai botar essa roupa toda no lugar, que ninguém vai morrer aqui, não, que teus filhos estão muito pequenos, eles precisam de mãe, que é isso? E não sei o quê. E ali eu fui, né, me acalmando, mas essa cena, esse dia, ela ficou tão marcada que para você ver como Deus, ele cuida da gente. Ele cuida da gente de uma forma sobrenatural. Ele mandou a minha mãe lá. O Senhor, ele conhece o nosso coração e ele mandou a minha mãe lá. Ó, você vai lá. E não falou para minha mãe o que era, mas falou, pode ir para lá. E minha mãe, ela morava na Kelsey, eu morava em Brasília, e ela foi andando até lá. Chegou lá cansada, tadinha. Falou, não saiu daqui. Então as irmãs da igreja perceberam que eu tava ficando pior. Então elas começaram uma campanha de oração na minha casa. Toda quinta-feira à noite elas estavam na minha casa fazendo uma campanha de oração. E uma dessas campanhas, né, que as irmãs estavam lá, e foi uma noite assim extraordinária também, minha mãe também estava lá. Foi uma campanha onde Deus revelou o que estava acontecendo. Deus revelou o que estava acontecendo. E Deus falou de uma maldição. De uma maldição. E naquele dia o Senhor quebrou aquela maldição na minha vida. E foi algo tão extraordinário que ele usou a minha mãe, né? Lá eu falo, ó, é uma maldição de família. E realmente, eu tenho uma tia que ela é depressiva até hoje e ela já tentou se matar diversas vezes. E por incrível que pareça, essa é a tia que mais se parece comigo, eu mais me pareço com ela, em questão de características, jeito de falar, essa coisa toda, né? E aí, Deus falava para a irmã que estava lá, ó, manda a mãe dela orar por ela, dentro desse sentido, porque eu vou quebrar uma maldição. E ali, Naildes, quando elas começaram a orar, minha mãe começou a orar, eu comecei a vomitar. Comecei a vomitar. Colocando tudo para fora. Tudo para fora. Era uma coisa assim, doida, uma coisa assim, sabe? Então foi um mover muito grande dentro da minha casa. Após esses dias, era engraçado que todas as vezes que as mulheres estavam lá, orando, era eu que acabava pregando. Né? Era eu que acabava pregando porque era incrível. Porque, assim, a palavra de Deus faz tão parte de mim, é uma coisa de quem eu sou, a palavra de Deus é algo de quem eu sou, que mesmo quando eu estava ruim, as pessoas iam me visitar para levar a palavra de conforto e saíam de lá porque eu dei a palavra de conforto, sabe? Porque eu começava a pregar e quando eu começava a pregar, meu coração se enchia de alegria. Quando eu começava a falar de Deus, falar da palavra, externar. E aí as pessoas falavam, nossa, tua face muda quando você começa a falar das coisas de Deus. O brilho nos teus olhos voltam, teu rosto fica iluminado. É uma coisa extraordinária. Eu lembro de um grupo de oração que veio da igreja da minha mãe, lá de Santa Cruz da Serra, lá para Brás de Pina. E eles foram preparados para pregar. Chegou lá, quem pregou fui eu.
E eles ficaram, nossa, mas como pode isso? Nem parece que você está passando por essa situação, né? Mas eu ficava bem quando eu estava ministrando a palavra do Senhor, e eu até digo que eu sou como Jeremias, né? Jeremias fala, mesmo que eu quisesse fugir disso, a palavra já está estranhada nos meus ossos, e eu não consigo. Era exatamente essa minha oração, porque a minha oração, Naildes, era eu quero desistir. Sabe, eu tentei desistir, Naildes. Eu quero que as pessoas entendam que eu não sou uma super-heroína. Eu tentei desistir. Eu tentei parar, mas eu não consegui. Eu não consegui. Por mais que eu quisesse tentar parar, por mais que eu quisesse desistir de tudo, por mais que eu quisesse jogar tudo pro alto, eu simplesmente não conseguia fazer. Não conseguia fazer porque era algo de Deus em mim. Era algo de Deus em mim. Não dava. Eu confesso, gente, que tem... É como você fala, né? Eu fui jogada no propósito e acabei vivendo o propósito do propósito. Porque... Agora estamos de propósito. Porque tentar fugir, a gente até tenta, gente. É verdade, tentei fugir, tentei parar, tentei desanimar. Mas nem me desviar eu consegui. Nem para desviar eu presto. Nem para desviar eu presto. Porque a pessoa quer se desviar. Aí vai em uma festa para se desviar e começa a pregar Jesus. Né? Fala, não, irmão, você não pode fazer isso não, Jesus te ama. Né? Então, a gente perde para desviar. Então, eu tentei. Tinha dias que Satanás, ele vinha com tanta força, que o reino espiritual, o maligno, vinha com tanta força, que eu chegava na igreja e falava, não posso ficar aqui porque aqui não é meu lugar. Aqui não é meu lugar. Satanás falava, você não é daqui. Aqui não é seu lugar, você não cabe mais aqui. E eu ia embora, e o pastor ia no meio da rua, me pegava e falava, aqui é seu lugar, aqui vai voltar. E entra lá! Era assim, sabe? Porque era uma coisa assim, tinha dias que eram mais difíceis que outros. Tinham dias que eram mais difíceis que outros. Tinha dia que eu acordava e era como se aquilo tudo fosse só um sonho. Nada disso tinha acontecido, mas tinha dia que eu levantava que eu pensava, só a morte dá jeito nisso. Que eu pensava, eu não vou conseguir vencer. Não vou, a luta tá muito intensa. E chegou um momento da depressão que eu já sabia que não era mais depressão. Que já era só a batalha espiritual. Que a batalha espiritual veio por dentro da depressão. Mas chegou um momento que eu já sabia que não tinha mais nada de depressão ali. Era só batalha espiritual. O reino das trevas tinha se preparado para poder me destruir. E eu já sabia, e eu glorifico a Deus, porque Ele deu esse discernimento para o meu pastor que estava me acompanhando, o pastor Paulo Dias. E ele falava, Tice, você não está doente. Tice, você está numa guerra. Reage, Tice. Não é os remédios, Tice, que vai te tirar disso, Tice. Você precisa reagir. Você precisa colocar tudo em prática. Lembra de todas as mensagens que você pregou. Agora essas mensagens é para te alimentar, Tice. Ele tinha, sabe, esse discernimento espiritual. Tice, pensa no futuro. Não é aqui agora. Você não vai parar agora, não. E ele tinha esse trato comigo, a esposa dele tinha esse trato comigo. E olha que interessante, eu não tinha força para nada, mas eu arrumava força para ir para a igreja. Arrumava força para ir para a igreja. Naildes, eu ia de pijama, eu ia sem tomar banho, eu ia com bafo, sem escovar o dente, eu ia sem pentear o cabelo, já fui descalço, mas eu ia. Por quê? Porque no momento que o culto começava, dava o horário, eu só queria ir. Porque se eu fosse ainda, não, vou me arrumar, não, eu vou tomar banho, não, eu vou fazer alguma coisa. Naquele momento, Satanás poderia me desestabilizar e eu não conseguir chegar. Então, o que eu fazia? O horário do culto era 7 horas, eu ia. Do jeito que eu estava naquelas 7 horas, eu ia. Se eu estivesse lavando uma louça, eu ia. Eu não queria saber, mas eu ia. Então, eu já cheguei na igreja de tudo, quanto maneira que você pensar, descabelada, de pijama, descalço, já cheguei. Mas porque lá era o lugar. Era lá o lugar. As pessoas entram em certos processos e a primeira coisa que elas fazem é se afastar da casa de Deus. Durante todo esse processo, eu não me afastei. Não me afastei. O dia que eu não tinha força para ir, eu ligava para a irmã Sônia e falava, irmã Sônia, vem me buscar, por favor. Eu não estou conseguindo sair no portão. E a irmã Sônia passava lá na minha casa e falava, vamos que eu vou te arrastar. Vamos que eu vou te levar. E ia literalmente me arrastando, porque eu não tinha força nas pernas para andar. E ela me arrastava para dentro da igreja. Eu sabia que, independente de qualquer coisa, era ali que eu ia encontrar a cura. Eu tinha certeza que se eu ficasse em casa, eu não ia conseguir.
Se eu me isolasse, eu não ia conseguir ir embora. O desejo é sempre esse. O meu aniversário de 2019, que eu estava no processo, foi a manhã toda trancada dentro do quarto, com tudo fechado, chorando. Eu queria era morrer. Foi o pior aniversário da minha vida. Até que Deus mandou Cláudia e Cláudia lá. Então elas me arrastaram de casa, me levaram pro shopping. Falaram, tu vai comemorar esse aniversário querendo ou não. E eu chorando, comendo, chorando. Mas Deus, ele sempre mostrando pra mim que, ó, no que depender de mim, você não vai. No que depender de mim, esse não é o fim da tua história. No que depender de mim, você supera. No que depender de mim, você avança. Só que não só depende de Deus. Ele faz a parte dele. Ele mostrou o tempo todo que eu não estava sozinha, mas eu precisava reagir. E sabe quando dá um up? Sabe? Quando te dá um up? Você levanta e fala, quer saber? Quero mais não. Quero mais não, já foi muito tempo. Não quero mais, não aguento mais viver assim. Eu não quero mais. A partir de hoje, ninguém me para. Não quero saber de briga espiritual. Não quero saber de opressão. Não quero saber de depressão. Não quero saber de nada, não. Eu vou ir. Eu vou porque eu tenho muita coisa para viver. Eu vou porque meu chamado é grande. Eu vou porque eu tenho uma missão muito importante aqui dentro da minha casa, né? E eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu vou porque eu quero ver meus netos. E eu vou. Eu vou. E aí eu levantei, sabe? Chegou um dia que eu falei, levantei e falei, epa! Satanás, calma aí! Vamos parar essa palhaçada aqui, que você aqui não tem vez! Essa casa já tem dono aqui é o Senhor, você bate em retirada que acabou a palhaçada! Acabou a palhaçada! Aqui não tem mais refém, não tem mais cadeia, não tem mais corrente, acabou a palhaçada! Pronto! Tudo que eu precisava. Eu falo, se eu sabia que Satanás só estava esperando eu falar isso, eu já tinha falado desde o começo. Meu Deus. Tem hora que a gente tem que reagir. Satanás tem que saber com quem ele está mexendo. Meu Deus. Satanás tem que saber com quem ele está mexendo. Dentro dessa doença, eu esqueci quem eu era. Eu esqueci minha identidade. Dentro da doença, eu esqueci que eu sou filha do rei. Meu Deus. Dentro da identidade, dentro da doença, eu esqueci que ele me deu autoridade sobre o inferno. Sobre o poder das trevas, ele me deu autoridade sobre o demônio. Foi ele quem me deu, ele disse, eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e não causar dano algum a você. Eu esqueci. Dentro daquela doença toda, eu esqueci que o poder estava comigo e não com Satanás. Meu Deus. Que o dono do poder era meu pai. E chegou uma hora que eu acordei, chegou uma hora que eu despertei e falei, calma aí, eu não sou qualquer uma, não. Eu sou qualquer uma, não, eu sou do reino. Minha vida é toda dedicada ao reino. Que palhaçada é essa? Como é que eu vou deixar Satanás entrar aqui, fazer essa bagunça toda e vou ficar de camarote assistindo o que é que ele tá fazendo? Não vou, não. Não vou, não. Eu vou reagir. Eu vou botar ele pra correr, eu vou botar ele pra fora. E comecei a botar música dentro de casa, porque eu já não conseguia mais ouvir música. Então eu comecei a botar música dentro de casa. E eu começava a cantar nos playback da vida, botava o playback, eu falava, não é o cantor que vai cantar, não, quem vai cantar sou eu. E botava os playback e começava a cantar dentro de casa. E eu comecei a arrumar, falei, quer saber, eu não quero mais ninguém limpando a minha casa, não. Essa casa foi o Senhor que me deu, sou eu que vou cuidar dessa casa. Sou eu que vou cuidar dos meus filhos, ninguém vai cuidar da minha casa, não. Ninguém vai cuidar dos meus filhos, não. Então eu comecei a arrumar minha casa, comecei a dar banho nos meus filhos, preparar almoço gostoso, fazer lanche. Descobri que eu sabia fazer sobremesa, que eu não sabia que eu sabia. Então eu descobri, fui fazendo, comecei a vender doces, comecei a vender sobremesa. Criei uma sobremesa para minha pastora, chamada Doce de Andressa. Olha que coisa, olha só. Comecei a vender sonho. Eu comecei a vender sonho, olha que profético. No meio da minha situação, aprendi a fazer sonho e comecei a vender sonho. É só Deus pra fazer um negócio desse, gente. Só Deus pra fazer um negócio desse. E eu falei, como é que é essa palhaçada aí? Falei, eu vou me levantar. Ah, querido. Quando a gente decide, eu vou me levantar, não tem inferno. Não tem inferno que resista quando eu digo, eu vou me levantar. A decisão é minha. E eu falei, eu vou me levantar. Porque os meus filhos precisam de mim. Porque o meu esposo precisa de mim. Porque o meu chamado está me esperando. Porque tem vidas para serem salvas ainda e eu estou aqui. Entregando toda a minha força, toda a minha juventude para Satanás. Eu estou deixando ele me aprisionar, me acorrentar e não estou nem reagindo. Estou nessa
minha palavra, só a palavra me bastava. Só a palavra me bastava. Quando eu entendi, e é por isso o conhecimento da palavra, porque o Espírito te faz lembrar daquilo que você já sabe. Então o Senhor começou a me dar na palavra quem eu era, as promessas dele, o que ele tinha para fazer na minha vida. Era dentro da sua palavra. Eu abria a palavra e ele falava comigo na sua palavra. E ele dizia, a promessa que eu tenho sobre a sua vida não está anulada. Permanece firme, permanece de pé. O que eu quero saber é, você está disposto a viver a promessa? Você está disposto a viver o que eu tenho para você? Está disposto a enfrentar? E eu falava, estou, Senhor. Eu quero viver. Sabe o que eu fiz? Me inscrevi na autoescola. Estava com medo de sair. Não podia, ficava com medo de sair. Tinha síndrome do pânico, aquela coisa toda. Eu falei, quer saber? Vou tirar minha habilitação. Fui me inscrever na autoescola. Ia todo dia para a autoescola. Ia e voltava sozinha. Comecei a andar no trânsito. Aprendendo a dirigir. Comecei a falar de Jesus pro meu instrutor. Comecei a revelar um monte de coisa lá. Coisa linda. Não queria nem andar a pé, agora eu já estava andando de carro. Comecei a pegar o carro do meu esposo para treinar. E eu ia sozinha, levava minha filha no curso, levava meus filhos na escola, sozinha. E às vezes tremendo, as carnes tremendo. Mas eu falava, eu vou vencer esse medo. Eu vou vencer porque eu sou filha dele, eu não sou qualquer uma, não. E eu fui indo. Até que o Senhor foi trabalhando de uma forma, porque tem coisas que para Deus fazer, primeiro a gente precisa se posicionar. Não adianta você esperar Deus fazer prostrada. Deus não fala com ninguém prostrado. Deus não fala com ninguém prostrado. Tem que se levantar. Toda vez que Jesus vai falar com alguém, que Deus vai falar com alguém, ele diz, levante-se. Põe-se de pé, que eu falarei contigo. Primeiro tem que se levantar. Quando a gente se levanta, sabe o que quer dizer se levantar, gente? Quando a gente se levanta, a gente está dizendo para Deus que a gente tem interesse naquilo que ele vai falar. Meu Deus. Toda vez que a gente se levanta, a gente está falando, eu tenho interesse. Eu quero saber. Eu quero tomar posse. Isso aí que vai sair da sua boca é importante. Então eu vou me levantar. Quer ver? Ticiane, a heresia. Eu vou te explicar uma coisa. Chega uma visita na minha casa, visita. Aquelas visitas chatas, amiga, de todo dia, toda hora. Tu tá no sofá, sentada, deitada. O que tu faz? Entra aí! Mas tu nem levanta do sofá, porque é visita de todo dia. Agora chega uma visita de uma amiga distante, que você tá esperando receber há meses. Aí o que você faz quando a visita chega? Você levanta, você vai até o portão, você recebe essa visita. Não é assim? Você não fica deitada. Fala, entra aí! Por isso que quando eu me levanto, eu estou dizendo que aquele que vai me visitar naquele momento é importante. Não é qualquer visita. Não é visita de toda hora, de todo dia. É uma visita importante, é de alguém especial. E aí eu estou me colocando de pé porque eu estou dizendo, o Senhor é importante, o Senhor não é qualquer um, eu quero dar atenção. Eu quero ouvir aquilo que o Senhor vai dizer. Então é por isso que quando ele vai falar, ele não fala com quem está prostrado. Tem que se levantar. O primeiro passo para ouvir Deus falar é se levantar. Ah, Cristiane, mas eu não consigo, eu também não conseguia, não, mas um dia eu me levantei. Um dia eu me levantei. Porque eu tenho que levantar. Chega uma hora que tem que viver. Nailton está aí para mostrar. Tem uma hora, gente, que tem que viver. Vai fazer o quê? Tem que viver. Ou você vai deixar de viver com medo de morrer e vai viver uma vida de morte. Tem que viver. Perdas acontecem. Ninguém quer. E não é fácil. Não. Mas a gente está aqui para compreender o que Deus quer fazer? A gente está aqui para compreender a mente de Deus? Quem foi que entendeu a mente de Deus? Ou quem foi seu conselheiro? Ninguém vai compreender a mente de Deus. Mas a gente diz, Senhor, eu abro mão da minha vida, abro mão dos meus sonhos, tudo que eu sou é teu, eu entrego tudo a ti. E quando ele pega tudo que eu entreguei, aí eu quero desistir. Aí eu quero parar, aí eu começo a contar, restitui, eu quero de volta o que é meu, eu quero de volta o que é meu, eu quero de volta o que é meu. Ou dá ou não dá, filha. Ou entrega ou não entrega. Ou vai ou não vai. Não dá para decidir o que eu vou. Ou a minha vida é toda dele, ou não é nada dele. Não dá para escolher a parte que eu quero entregar para ele. Há pouco tempo eu tive uma experiência, né? Que eu ainda estava muito com certos medos, aquele medo do futuro, né? E aí eu estava
assim, falando, Senhor, trabalha nesse medo, tira esse medo de mim. E aí eu estava lendo um livro, né, até do Luciano Subirá, que diz Até que Nada Importe, e ele estava falando uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim, a gente não faz oração de entrega porque a gente tem medo do que Deus vai pegar. Então a gente não faz. O que é o servir a Deus até que nada importe? É a hora que a gente serve a Deus e entrega tudo. Entrega tudo. Porque no fim o que importa é Ele. Então a gente não tem mais medo do que Ele vai levar, a gente não tem mais medo de quem Ele vai tirar, a gente não tem mais medo do que a gente vai perder, porque até que importe, até que nada mais importe, é uma vida vivida somente para Deus. Se vai entender o propósito, não vai, não tem problema. Mas a gente compreende que o propósito dele ainda é perfeito. É melhor. Então, eu lendo esse livro, eu falei assim, é verdade, eu nunca fiz uma oração de entrega. Eu nunca falei para Deus, Senhor, os meus filhos são seus, minha casa é sua, meu esposo é seu. Eu nunca fiz isso. E aí eu entendi, realmente, a gente tem medo, eu tinha medo. E eu falei, Senhor, trabalha nesse medo. Eu quero entregar tudo, eu não quero viver uma vida de meio termo. Eu não quero o bônus sem arriscar o ônus. Quero tudo. Até que um dia eu consegui fazer a oração da entrega. Falei, Senhor, eu vou fazer a oração de Jó. Não saí do ventre da minha mãe. É nu que eu voltarei para lá, eu não tenho nada. Eu não trouxe nada. Nada é meu. Nada é meu. É tudo seu. Os filhos são herança. É tudo seu. Então, Senhor, daí para frente, ó, é tudo teu. O Senhor que sabe. Quero mais me meter em nada, não. Se o Senhor diz que garante o nosso futuro, o Senhor garante, então é tudo seu. Porque é o medo. É o medo. Então, a gente precisa confiar, Nails. A gente precisa confiar que é o Senhor quem vai na frente. A gente precisa confiar que os planos dele é perfeito. Por mais que a gente não entenda, mas quem disse que a gente tem que entender alguma coisa, gente? Não dá para entender. Se for para entender tudo, não é fé. Se for para compreender tudo, não é fé, gente. É constatação de fato. E a gente precisa de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Note que eu não estou falando que depressão é ausência de fé, ou que crise de ansiedade é ausência de fé, mas eu estou dizendo que qualquer enfermidade, se a gente não colocar Deus no centro, mexe com a nossa fé. Porque ele, Satanás, ele está como um leão, bramando, né, como leão, ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E me diz uma pessoa mais fácil de ser tragada do que uma pessoa enferma. A pessoa mais fácil de ser tragada é uma pessoa enferma. Seja enferma fisicamente ou seja enferma na alma. São as pessoas que estão vulneráveis. Por quê? Porque estão machucadas, estão feridas. Então é mais fácil trazer dúvida. Ninguém coloca dúvida no coração de quem está vivendo tudo que é bom, não, gente. Está recebendo tudo bom e do melhor. Está fluindo o ministério, está fluindo tudo. Vai botar dúvida em quê? Não vai ter dúvida de nada, porque está tudo dando certo. Agora, quando as coisas começam a dar errado, é a hora de botar dúvida. Você não deu aquela oferta de amor e ficou desempregado? Ué, você não fez aquela campanha para salvar e morreu? Ué, você não ganhou o mundo inteiro, mas não conseguiu salvar teu marido? Aí Satanás começa. Só que a Bíblia diz que aquele que duvida é como as ondas do mar, que bate de uma ponta a outra e não chega a lugar nenhum. E a gente tem um lugar para chegar. A gente tem um destino para chegar. Verdade. E esse destino é o céu. Então não dá tempo para duvidar. É tempo de levantar, é tempo de vencer. E aí, eu comecei com a depressão, né? Logo após a morte do meu pai, em novembro. Mas em maio, né? Que foi, eu digo que foi o troféu da cura. Em maio, o pastor, ele me chamou. Eu tive um sonho muito interessante. Um sonho que eu estava numa igreja muito grande, né? Fazendo algo muito importante nessa igreja. E nessa igreja também estava a Jéssica, o pastor Felipe, é referência de autoridade para mim. E aí, nesse mesmo dia, assim, né? O pastor me chamou e falou assim, Tiziane, eu estava orando, porque domingo é dia das mães, e eu queria uma pessoa, uma mulher para pregar no dia das mães. Então, eu estava orando a Deus pedindo para que ele me mostrasse a mulher que iria pregar. E Deus falou que era você. Que ele queria que você pregasse no dia das mães. E eu falei assim, pastor, Deus me falou esse negócio também. E aí, após ele falar, eu compreendi o sonho. Sim. Falei, Deus me mostrou também esse negócio. Aí ele falou, como é que você tá? Você tá bem? Aí eu falei, tô bem. Aceita a missão? Falei, aceito.
Antes disso, ele já tinha conversado com meu esposo, né, para saber como é que eu estava. E eu aceitei. Uma semana faltando para a pregação, eu tive uma crise de choro muito forte. Muito forte. E aí eu comecei a chorar, chorar, chorar. Era como se tudo quisesse voltar à tona. Aí eu fui atrás do meu pastor. Falei, pastor, não dá não. Eu pensei que eu tava bem, né? Eu pensei que eu tava bem, mas não tô bem. Tá tudo voltando e coisa. E meu pastor é muito sábio, meu pastor é muito sábio. E aí ele foi ali conversando comigo. E os doces? Como é que tá os doces? E aquele doce lá que tu fez com a Andressa, hein? Caraca, tava dando sucesso. Meia hora de conversa, eu já tava morrendo de rir, já tinha esquecido por que eu fui lá falar com ele, né? E a palavra já estava toda pronta. Aí nesse dia 9 de maio de 2019, eu estava pregando no Dia das Mães, que eu falo que é o troféu da vitória, né? Porque tudo que o inimigo queria era me tirar do altar. Tudo que o inimigo queria era calar a minha boca, calar a minha voz. E aí, nesse dia, né, eu digo que é o meu troféu da cura, meu troféu da vitória. Foi o dia que eu pisei na cabeça da serpente. Foi o dia que o diabo ele foi derrotado e envergonhado, né, para todo mundo ver. O dia que eu estava ministrando a palavra do Senhor e ainda com almas, com vidas no altar, que foi assim, fechado com chave de ouro, né? Não para minha glória, mas mostrando para Satanás que ele não tem poder de calar a boca de quem Deus abriu. Ele não tem poder de parar quem Deus mandou avançar. Ele não tem poder de cancelar chamado de ninguém. Aquele que Deus chamou, Satanás pode até tentar, mas ele não tem poder para destruir. É. Então, nesse dia, a gente fechou. E aí eu falei, agora tá tudo certo, né? Tô curada, tô vivendo tudo. E foi a partir desse dia que o Senhor ele começou a renovar as promessas na minha vida acerca da nossa saída do Rio de Janeiro, né? Porque Deus já vinha falando há 10 anos que ia nos tirar do Rio de Janeiro. Na verdade, que ia nos tirar do nosso lugar. Até então, a gente não pensou que fosse do estado. A gente pensou que fosse do bairro. Ah, vai levar a gente, sei lá, para São Gonçalo, né? Mas aí Deus começou a usar os pregadores que iam lá na igreja, né? Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela. Sempre falando, né, Pastor Paulo, tem ovelha que Deus trouxe até aqui para você tratar e agora Deus vai levar embora porque já está curada. E eu ria pro Pastor Paulo ria para mim, a gente já sabia o que estava acontecendo, né? E aí tava faltando só o meu esposo entender o propósito, porque meu esposo ainda estava meio resistente, né, ao propósito. Aí Deus usou uma pessoa totalmente aleatória para falar com meu esposo, né? Um caminhoneiro que nem crente era, olha isso, caminhoneiro não era crente, e falou com meu esposo, né, sobre a nossa saída. Dali Deus começou a preparar tudo para nos tirar do Rio de Janeiro, nos trazer para cá, para Pernambuco, para viver o propósito que ele tinha aqui. Então eu acredito que foi tudo necessário. Sim. Foi tudo necessário, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de seus propósitos. Deus, ele queria me tratar, ele queria me levar para um outro nível, né, espiritual, para um outro entendimento, para um outro conhecimento. Então, eu acredito que tudo isso que eu vivenciei, tudo isso que eu passei, tinha um propósito muito maior do que a mim mesmo. Hoje eu posso auxiliar mulheres que estejam passando pelo mesmo processo. Hoje eu posso falar para mulheres, ó, você vai vencer porque eu venci, você vai passar dessa porque eu passei, né? Da mesma forma que Deus trouxe livramento para minha vida, vai trazer para a tua também, porque ele é o mesmo Deus. Então, tudo na nossa vida tem propósito. Tudo na nossa vida, aquele que vive pela vontade de Deus, tem um propósito. Nada é acidente, nada é por acaso, né? Então, Deus, ele permitiu eu vivenciar tudo isso da mesma forma que ele permitiu o Jó vivenciar tudo aquilo, para no final eu dizer, eu conheci a Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Nossa, que bênção, estou maravilhada. Alguns detalhes que eu não conhecia. Deixa eu te fazer uma última pergunta, que a nossa hora já está acabando. Nesse tempo de pandemia, que não dá para ficar na igreja, né? Quem tem criança pequena tem igrejas que não está permitindo entrar. E a pessoa está passando por esse problema. O que você falaria para essa pessoa? Olha, esse tempo de pandemia foi um desafio até para mim, né? Por já ter vivenciado essas coisas todas, então foi um desafio bem grande. Mas ocupar a mente é tudo que a gente precisa.
mas ocupar a mente com as coisas certas. O problema é que as pessoas estão ocupando a mente, mas com as coisas erradas. Olha, Naildes, nesse tempo de pandemia, 1 ano e pouquinho, eu nunca assisti jornal. Nunca assisti jornal. Nunca vi nenhuma nota. Não sei quantas mortes aconteceram no nosso país. Não sei quantos curados, quantos infectados. Não assisto jornal. O que eu assisto é muita pregação no YouTube. Tem culto online, eu tô lá. Menina, por falar em culto online, que vigília da resposta foi aquela, hein? Gente do céu, foi forte demais. Mas voltando aqui. Então, aproveito para ler bastante livros que vai me agregar conhecimento, né? Então, eu leio livros, muitos livros, eu tenho muitos livros e eu leio e me aprofundo na palavra de Deus. Me aprofundo na palavra de Deus porque a nossa mente precisa ser ocupada pelas coisas que são do alto. Porque acontece? Se já tem tudo isso que está acontecendo, a pessoa já está envolvida nessa situação. As coisas aí fora só diz morte, 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 choro, dor, luto. E você vai absorvendo tudo aquilo. Tudo aquilo. Chega uma hora que você não suporta, que você não aguenta e você piora mesmo a ponto de dar cabo da própria vida. É por isso que Paulo vai dizer o quê? Que a gente precisa ocupar a nossa mente com as coisas que são de cima, com as coisas do alto. Por isso que Jeremias fala o quê? Vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, que me traz esperança. A nossa mente precisa estar ocupada com as coisas de Cristo, não com as coisas do mundo. E alguém pode falar assim, mas você não acha que é muita insensibilidade? Tantas pessoas perdendo gente, tantas pessoas passando por isso, e você não está, vamos dizer assim, envolvida, né, dentro disso? Olha, gente, antes de eu cuidar de alguém, eu preciso cuidar de mim. Sim. Eu não posso carregar a dor do outro se eu não tenho suporte nem para carregar a minha. Eu sei que nessas horas a gente quer abraçar o mundo, né? Quer abraçar todo mundo e cuidar de todo mundo, mas a gente não consegue cuidar de todo mundo se a gente não cuidar da gente. Teve pessoas que eu perdi, que eu vou ser bem sincera para vocês, teve pessoas que eu perdi, que eu tive condições de mandar mensagem para os enlutados e dizer, olha, conta comigo. Mas teve pessoas que eu perdi que eu não tive condições de mandar mensagem para esse enlutado. E a pessoa pode pensar assim, poxa, mas fulano não se importou comigo. Não. É porque eu tenho meus filhos e eles precisam de mim. São pessoas que são tão próximas que se eu mandasse uma mensagem, ela me mandaria outra, e me mandaria outra, e me mandaria outra. E a dor seria exposta, e eu não tenho poder para curar essa dor. E aí eu ficaria ali agora, o que eu faço? Como é que eu vou auxiliar? Não tem como. Então eu preciso entender que tem gente que precisa de mim primeiro, que são os meus filhos. Sim. Precisa de mim primeiro. Então eu cuido de mim. Aprendi que eu preciso cuidar de mim, que eu tinha mania de cuidar de todo mundo. Né? Que isso? Precisa de psicólogo não. Né? Assim que a gente vai precisa de psicólogo não, palhaçada. Crente precisa de psicólogo, precisa. Precisa que a gente tem que derramar em algum lugar. Então eu aprendi que primeiro eu cuido de mim, para depois cuidar da minha família. E ainda sobrando energia, eu cuido de mais alguém. Mas antes, a prioridade é aqui em casa. Então você tá aí, trancado, não pode ir para a igreja? Leva a igreja até você, querido. Leva a igreja até você. Vai para os cultos online. E eu assisto o culto aqui em casa, né, Hildes? Como se eu estivesse na igreja. Eu pulo, eu canto, eu levanto a mão, eu brado. É igual se na igreja. Meus vizinhos pensam que eu sou doida, falo em língua se tiver que falar, marcho no meio do quintal se tiver que marchar. Tô nem aí. Envolvo meus filhos também no culto, leio palavra, né? Faço mulheres hashtag, tenho grupos de oração, auxilio outras mulheres em oração, ensino a orar, ensino a fazer esboço, alguma coisa eu tô sempre fazendo para ocupar. Tô escrevendo um livro e a gente vai fazendo. A gente vai fazendo. Tudo para ocupar nossa mente, mas em nome de Jesus, gente, desliga essa televisão que só tem tragédia. Só tem morte. Quando eu tava passando, só para não esquecer que isso aqui é muito importante. Quando eu tava passando por essa depressão, eu recebi um conselho que foi assim, um conselho extraordinário, e eu confesso, que me ajudou muito. Um conselho que eu recebi de um amigo meu, que ele também é psicólogo. Ele falou assim, Tice, sai das redes sociais. Sai do Facebook. Sai do Instagram. Para de ver status. Sabe por quê? Porque na rede social todo mundo tem a vida perfeita. E aí você começa a ver e você vai ter a ideia de que só a sua vida é ruim. Só você tá com depressão, só você tem problema, só você tá passando por isso, só a sua família tá enfrentando essa situação. O que não é verdade. Mas a rede social, ela passa essa impressão de que a família de todo mundo é perfeita e só a sua é ruim.
de que a vida de todo mundo é perfeita e só a sua é um caos. Então, um processo que ajuda também na cura da depressão é você abandonar as redes sociais. Focar em você mesmo para parar a comparação. Porque você fala assim, mas por que todo mundo ainda tem filho e só eu perdi o meu? Mas por que todo mundo ainda tem pai e só eu perdi o meu? Mas por que todo mundo está empregado e só eu perdi o emprego? Mas como as pessoas conseguem gastar dinheiro com festa e eu nunca tenho R$1? Então começa a comparação. Você quer saber por que a vida das pessoas está boa e a sua está ruim. Então você sai da rede social. Eu fiquei 1 ano distante da rede social. 1 ano. Tinha pessoas que vinham me chamar no Zap e perguntar o que está acontecendo. Eu falei, não, gente, tem mais o que fazer. Eu não vou ficar na rede social, não. Mentira, eu tava doida para ir para lá. Mas eu não podia. Eu tinha que respeitar o meu momento. Eu não podia, né? Então, saia da rede social. Foca no teu devocional. Vai pedir direcionamento de Deus. Vai curtir sua família. Vai aprender a cozinhar. Vai aprender a fazer coisas. Eu aprendi a cozinhar coisas que eu nem sabia que eu sabia cozinhar, gente. Eu não sabia cozinhar e eu aprendi a cozinhar no tempo da depressão. Foi só sair da rede social. Vai fazer qualquer coisa, mas sai da rede social. Gente, muito bom. Obrigada, Tícia. Não tenho palavras para te agradecer. Amiga, eu que agradeço. Uma tarde assim, de ensinamento muito grande. A tua vida merece um livro mesmo, tá? E a gente vai compartilhar isso. Gente, compartilha aí na sua linha do tempo. Eu sei de muitas pessoas que estão passando por muitas coisas assim que Tícia falou aí. Compartilhe na sua linha do tempo. Espalhe essa live aí. Não é para meu nome ficar tendo muita visualização, não. É para você ser bênção na vida de outras pessoas. Esse tempo que nós estamos vivendo, tem muita gente, muita mulher com depressão, muita mulher chorando à toa, não entende por quê. Tu viu? Essa parte que ela falou, né? Ela decidiu mudar. Ela falou, não, chega. E essa hora do chega é difícil. Muitas pessoas ainda não descobriram isso e às vezes é necessário ouvir essa história. Compartilhe, mande para alguém essa live, se você sabe que está passando algum problema. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Foi bênção aqui. Tica é sempre bênção quando ela abre a boca e começa a falar. Estou muito feliz, eu estou um pouco rouca. Eu estou me poupando um pouco, porque já falaram para mim assim, fala menos. Não estou triste não, amor. Estão perguntando se eu estou triste. Eu tô com a garganta meio prejudicada. Aí eu tô me poupando e tô deixando, né? A pessoa já não gosta de falar, né? Ela confia. Hoje à noite eu vou ministrar na igreja também, então a gente está se poupando. Mas eu não tô triste, não. Eu tô alegre com tudo que o Senhor tem feito. O povo fica me observando, tá vendo? Obrigada pelo carinho, Monique. Ela estava aí também. Mônica Medeiros falou de um lanche que fez contigo. Mônica Medeiros. Mônica. Mônica Medeiros. Lá da Travessa Corinthians. A irmã Ruth também falou a respeito que ela ficou com a consciência pesada porque deveria ter dado um remédio para o esposo e o esposo faleceu, né? Mas, irmã, isso é natural, você sentir, né, aquela culpa, podia ter feito isso. Quando chega a hora, quando Deus fala que chegou a hora, chegou e pronto. A gente, como Tícia falou, a gente não explica Deus, a gente não consegue entender Deus, né? Mas a gente só confia. A nossa vida é só confiar que o agir dele é melhor. Que tudo que ele faz para nós é o melhor. E eu vou terminar essa live pedindo Tícia que ore pela essa turminha que está aí. Eu sei que tem algumas pessoas que te acompanham, que eu vi algumas pessoas assim que eu não conheço, mas eu quero dizer que vocês são bem-vindas. Tem uma irmã da Bahia que falou, sou da Bahia, é a primeira vez que eu estou aqui. Seja bem-vinda, minha querida. Libera uma oração aí para nós. Libera aí, ora pela minha garganta também. Amém! Senhor, nosso Deus, Pai eterno, nós nessa tarde, nós queremos te adorar, nós queremos engrandecer o teu santo nome, louvar a ti, ó Pai. Tu és o único digno de todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Ah, Jesus! Nessa tarde nós queremos entregar, Senhor, a vida, Senhor, do teus filhos nas tuas mãos. Sim. Pai amado, nós não sabemos as guerras, nós não sabemos as lutas, ó Pai. Não sabemos, ó Deus, as adversidades, mas Tu sabes, Senhor. Tu sabes e Tu permanece tendo poder para mudar qualquer situação. Tu sabes e permanece tendo poder para mudar qualquer
história, para mudar, Senhor, qualquer circunstância, para fazer calar o vento e acalmar a tempestade. Ah, Espírito Santo, nessa hora, Deus, eu te peço que da mesma maneira, Senhor, que tu acalmaste a minha tempestade, da mesma maneira, Senhor, que tu calou o vento na minha vida, da mesma maneira, Senhor, que tu mudou a situação da minha história. Ó Deus querido, que o Senhor possa fazer isso na vida dos teus filhos. Pai querido, nessa tarde aqui, ó Pai, eu decreto uma palavra, Senhor, de transformação na vida daqueles que estão nos acompanhando, Pai. Eu decreto, Senhor, uma palavra, Senhor, de mudança. Pai querido, todo espírito de opressão, todo espírito de derrota, de engano, de mentira, seja repreendido agora. Nós aniquilamos todo o poder do inferno, nós aniquilamos todo o poder de Satanás. Ó Pai querido, em nome de Jesus, restaura aqui a identidade de filha, restaura a identidade de filho, restaura a identidade de pertencente ao reino de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, aqueles que estão prostrados, aqueles que estão caídos, ó Pai, ó Deus querido, que eles se levantem, Deus, pela autoridade do teu nome, porque a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Não há encantamento, não há maldição, não há palavra contrária, não há macumbaria, não há bruxaria que possa fazer, ó Deus querido, um crente, Pai, desistir do propósito, parar a jornada ou deixar de viver o teu chamado, Senhor. Ah, Espírito de Deus, vai tocando nas vidas nessa hora, trazendo refrigério na alma, Pai querido, e transformando, Senhor, as situações dentro dos lares, aqueles que estão deprimidos, Senhor, aqueles que estão oprimidos e aqueles que estão em batalhas espirituais, que nessa noite, nessa tarde, eles sejam alcançados pelo teu poder, eles sejam alcançados pela tua força, eles sejam fortalecidos pelo teu poder, para a glória do teu santo nome, ó Deus, e que possamos ouvir testemunhos, ó Pai, de pessoas curadas para curar, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Temos algumas pessoas aqui, então também mais uma que está lá de Neves, disse que é a primeira vez também que está na nossa live. Bem-vinda. Bem-vinda, querida. Deus abençoe. Gente, nós estamos aqui despedindo, agradecendo a Deus por mais essa bênção que Ele nos concedeu de estarmos aqui. Obrigada a todos vocês. Amanhã, 1h30 da tarde, estaremos de volta. Amanhã nós vamos estar aqui com Sandra Vieira. Uma menina também de Deus, vocês vão amar Sandra, né? Uma menina... Ó, essa semana é só bênção, só bênção. Nós começamos com chave de ouro, né? Porque, Tícia, é sempre bom poder ter você, sabe? Eu ainda vou aí, né, em Pernambuco, antes de você voltar. Semana que vem eu tô aí. Ah, bênção pura, então a gente vai se encontrar. Glória a Deus. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo amor. Eu que agradeço. Assim, né? Sempre disposta. Conte comigo sempre, tá? Um prazer muito grande. E eu me sinto assim, a minha fé fica renovada todas as vezes que eu tenho o prazer de estar perto de você. Tá? Saiba disso. Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, guarde os seus filhos, guarde o futuro da tua casa, que os seus sonhos, que os seus projetos virem todos realidades. E que o Senhor abençoe grandemente, tá? Deus abençoe todos vocês que estão aí nos vendo. Eu quero liberar uma bênção material, bênção espiritual, bênção no seu emocional, bênção no seu sentimental. Em nome de Jesus, que a tua vida seja abençoada. Que na tua casa tenha motivos para sorrir. Que na tua casa tenha motivos para cantar. Deus abençoe a todos. Um beijo, ó. Beijo, Fabianinha. Beijo, Luísa. Beijo, Cosminho. Beijo todos vocês, minha mãe Orlete. Deuseni, minha mana Sula, Hilda, Thelma, todos vocês que estão aí. Ticiane, como se chama a irmã? Nailde, meu nome é Nailde, está? Foi um prazer ter vocês aqui conosco. BH, tá ligadinho também. Obrigado, Janaína. Deus abençoe, abençoe todo mundo aí de BH. Ruth, um beijo, minha querida. Muito obrigado. Cuiabá, Sônia Almeida, que legal. Sônia Medeiros, obrigado, minha querida, pelo carinho. Gente, muito obrigado. Obrigado mesmo. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no coração. Clarice botou aí, né? Eu estava precisando ouvir essa palavra. Tome posse, Clarice. Tome posse. Seja abençoada em nome de Jesus. Gente, ó, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo para todos, ó. Fui!